caros colegas, seguidores e aqueles que gostam de assistir esses vídeos, atendendo a muitos pedidos e principalmente com o sucesso que foi o vídeo de ontem, eu decidi trazer um pouquinho de um tema para vocês, visando justamente que vocês entendam, que vocês possam compreender por que esse método de ensino. Ontem eu utilizei uma música como forma de poder trazer alguns temas relacionados ao direito penal, à criminologia e até mesmo ao direito processual penal. E isso é um fenômeno que a gente chama de direito penal cultural. Ele surge mais ou menos na década de 50, nos Estados Unidos. Eu especifico, que é o ramo no qual eu gosto, e eu tenho uma maior experiência e leitura, que é a criminologia cultural, que ela surgiu na década de 90 nos Estados Unidos, posteriormente chegou aqui no Brasil, e ela tem muita força no Rio Grande do Sul, principalmente Gonçalo de Carvalho, o qual é um dos melhores desse ramo. E o que significa essa criminologia cultural? É justamente você pegar a arte, o entretenimento e outros elementos da vida cotidiana, como por exemplo, assistir um filme, uma série, uma música igual eu trouxe ontem, ou um teatro, e juntar esses elementos e fazer com que eles sejam englobados ao direito. E por que esse modo de ensino? Para tornar mais leve, mais acessível. E justamente por isso, eu escolhi ele para ser realizado num final de semana, ou até mesmo num feriado. E com isso você vai ter maior flexibilidade, você vai ter maior dinamicidade na hora de estudar a matéria, e também vai ter uma maior compreensão do mundo. Porque o direito penal é vida, o direito penal é mundo, o direito penal está o tempo inteiro na nossa sociedade. Então, não tem como não compreender sem antes entender a nossa sociedade. Tendo isso em mente, eu selecionei hoje uma série muito famosa e que está na Netflix. Ela chama Riverdale. Muitos de vocês devem conhecer. E não sei se vocês sabem, mas ela surgiu de uma revista em quadrinho americana chamada Art Comics, na década de 1940. E ela tem vários personagens interessantíssimos, inclusive tem uma brasileira nessa série, que é a Camila Mendes. Isso faz com que a gente queira assistir, justamente para tentar ter uma visão até mesmo patriótica, né? É muito interessante a gente ver um brasileiro alcançando um nível de destaque mundial. E essa série, especificamente, ela tem tudo a ver com direito penal, criminologia e direito processual. Desde a primeira temporada até a mais recente, não tem um episódio em que não há um evento relacionado ao direito penal. Eu selecionei alguns tópicos, e principalmente alguns eventos aqui, que são interessantes e que eu gostaria de comentar relacionando com o direito penal. Primeira coisa são os assassinatos. Ora, não tem uma temporada, igual eu falei, que não tem uma morte. E mortes, às vezes, horrendas. Elas não são mostradas, mas o contexto, a questão do homicídio, que isso pode ser trabalhado, a questão do homicídio, o homicídio qualificado, que entra também. As próprias atenuantes, a questão do homicídio privilegiado. Em alguns episódios foi notada essa questão do homicídio privilegiado. Em seguida, e que continua, principalmente na primeira temporada, é a questão do crime organizado. Vou divertir vocês, vou dar alguns spoilers. Então, se você não assistiu a série, não passe desse episódio em diante, tá bom? Pare esse vídeo. Depois de você assistir a série, você volta. Então, feito esse aviso, eu digo para vocês. O crime organizado, desde a primeira temporada, está presente. Você tem, por exemplo, o par da Cherry Blossom, que é uma personagem a qual representa uma elite em Riverdale, que Riverdale é uma cidade pequena, e essa família dela, ela vive do extrato de boldo, que boldo ele é tipo um gel, digamos assim.
uma gelatina. Esse boldo ele é muito conhecido lá no Canadá, ele é uma das matérias-primas de exportação do Canadá. E basicamente essa família vive disso. Porém, o irmão dela morre. E com o andar da primeira temporada, vai desenrolando, posteriormente descobre que quem matou foi o pai dela, que havia um esquema de lavagem de dinheiro. Então você já tem a lei de crime de capitais aqui brasileira que você pode discutir. Você tem também a lei do crime organizado, justamente por conta dessa questão dele ter se associado. Há também um elemento muito interessante, que é o grupo de motociclistas denominado Serpentes. Esse grupo ali é uma gangue de motociclistas, eles atuam ali na cidade de Riverdale, tem vários atritos com algumas camadas ali de moradores. Só que o mais interessante é que eles demonstram um evento que na criminologia a gente chama de disparidade socioeconômica. Essa gangue ela surge e ela é frequentada por indivíduos de baixa renda social, justamente por se sentirem deslocados da sociedade. Então, na verdade, eles são uma resposta de como Riverdale é, ou seja, uma cidade pequena, uma cidade interiorana, em que há uma divisão de classes em que só os grandes lucram e os pequenos, os pobres, aqueles que são ignorados, não têm acesso. Então eles têm que recorrer a essa forma. Na verdade, essa gangue, esse grupo Serpentes é mais uma resposta, uma rebeldia a como o sistema trata eles. Em seguida, nós temos ali o pai da Beth, que ele nada mais é do que um serial killer. E o que é mais interessante é que eles analisam todo o esquema de um serial killer, como que um serial killer mata, a questão das múltiplas mortes, a questão de como são feitas essas mortes. E principalmente, o que é bem interessante, eles trazem alguns elementos, não só da criminologia, como da criminalística. E a criminalística, para quem não sabe, ela é muito abordada por delegados, por investigadores, durante o processo de investigação de alguma morte ou de algum crime. Então, você que também está estudando para concurso, é interessante às vezes dar uma descansada na cabeça, assiste essa série, veja como eles abordam todo o sistema de busca de provas. E até mesmo você que é um mero conhecedor, que quer conhecer, assista. É bem interessante, embora haja sim algumas mudanças em relação ao ordenamento brasileiro, obviamente. Uma outra coisa que é interessante, que reflete bem essa questão que eu citei agora há pouco, do grupo Serpentes, é que tem uma temporada em que eles demonstram a luta entre o grupo Serpentes versus os Bulldogs, que é um time de futebol que ele é muito bem conceituado, ele tem os melhores alunos, ele já é de uma escola que fica na parte boa, enquanto esse grupo de motociclistas fica na parte ruim da cidade, recebe mais alunos, e é de alunos mais vulneráveis, socioeconômicos, e grande parte desses alunos que entregam Serpentes, ao invés de serem de escolas boas, são de uma escola mais ruim. E eles lutam entre si, esses grupos competem, e na verdade essa luta, essa disputa, reflete a disputa entre o patriarcado rico e a população vulnerável. Além disso, o que é muito comum lá é a presença de cartéis mexicanos. Nós temos ali a personagem Verônica Lloyd, que ela é uma mexicana, ela é oriunda, na verdade, descendente de mexicanos, e seu pai, Ethan Lloyd, que já tem uma descendência mexicana mais forte, ele atua na questão dos cartéis mexicanos, e isso é demonstrado ao longo da série. Então você tem ali disputas entre vários grupos de cartéis, tudo isso é demonstrado. E, novamente a gente pode trazer em questão a lei do crime organizado. E fica a pergunta, um cartel mexicano se enquadra nessas questões? Ou seja, ele preenche os requisitos da associação necessária ali da lei de crime organizado? Me mandem no privado, que depois eu vou comentar. Além disso, esse Ethan Lloyd, ele investe em prisões. Lá é comum que um investidor ele pode comprar uma pequena cidade e investir. Ou senão ele pode comprar fazer um determinado
investimento privado enorme, como por exemplo as prisões. Lá há literalmente uma grande liberdade em privatizar prisões. Só que o que ele faz? Ele privativa essas prisões, ali dentro continua havendo crimes, até mesmo intensifica, já que ele é membro do crime organizado, consegue ali lavar dinheiros, tanto dele quanto do poder público. Então você já vê ali a questão da corrupção surgindo, emergindo nesse cenário. E a questão do encarceramento em massa, que essas prisões privadas estão promovendo nos Estados Unidos. E eu deixo de recomendação Louis Walcan, que é um pensador, um grande sociólogo francês que estuda essas questões. Principalmente, para quem quiser se interessar mesmo, tem um livro, As Prisões da Miséria. É um livro fantástico que aborda perfeitamente toda essa questão de como que essas prisões funcionam, de como que na verdade elas não recuperam o preso. Por fim, como eu já disse nesse vídeo, a vida da prisão lá é mostrada de forma ácida. Então você tem brigas ali dentro, você tem gangues entrando em conflitos, e isso é mostrado de uma maneira muito normal, muito ágil ali. Você percebe que os roteiristas se esforçaram em demonstrar essa questão. Então, essa é a dica desse domingo. Se no sábado nós temos os sábados culturais, no domingo nós temos o direito penal, criminologia e séries e filmes. Espero que vocês tenham gostado desse quadro, que vocês possam estar acompanhando. Sigam o meu perfil, curtam, salvem e compartilhem. Quem sabe uma hora isso não vai ser, você não vai precisar dessas dicas, talvez para uma prova, para um concurso, e de uma forma bem leve, de uma forma bem tranquila, com que você vai poder estudar e descansar também. Deixe meus abraços, e esse foi mais um quadro do canal Vou Ser um Futuro Criminalista, agora de cara nova.